Poucas coisas são tão frustrantes como filmes iguais ao Homem dos Sonhos, um filme que tem uma premissa, assim, espetacular, super diferente, que engaja a gente desde o início. Então, um homem vivido aqui pelo Nicolas Cage, que começa a aparecer no sonho das pessoas, só que ele só aparece, ele não faz nada no sonho, e a maioria das pessoas nem sabe quem ele é, só que ele tá no sonho dessas pessoas. A premissa aqui, ela é muito boa, ela já é cômica por si só, mas o que o filme vai fazer com essa premissa, a partir dela, é pegar algo que eu não gosto de dizer que nada é inovador no cinema, né? Mas pegar algo que é diferente, que é incomum, e cair no que tem de mais lugar comum possível, tanto tematicamente quanto nessa dificuldade de estabelecer um gênero. É uma recusa que é quase uma maldição desse cinema contemporâneo e de muitos filmes da A24, inclusive, que é essa ideia de que você não pode se jogar completamente no gênero, porque você tem que ter um contorno dramático, senão o seu filme ele vai ser inferior, e ao mesmo tempo o filme ele vai entrar um pouco nessa ideia dessa sátira contemporânea que eu critico muito aqui, que é essa sátira quase sempre muito rasa, de você cair nos estereótipos de um diretor, que aqui no caso Christopher Borgli, que vai se sentir, parece que inteligente, tirando sarro de algumas caricaturas, né? Então é pegar a startup agindo como aqueles jovens meio idiotas, babacões, pegar como as redes sociais funcionam e cair no que há de mais senso comum nesse sentido, né? Então as redes sociais que gostam de criar uma idolatria desmedida de qualquer pessoa que aparece, né? De qualquer influenciador da vez que aparece, ou nova subcelebridade da vez, só que tem a mesma facilidade para destruir reputações, para vilanizar essas pessoas, para buscar formas de vilanizar essas pessoas. Isso é o que há de mais comum em filmes desse tipo, né? É o tipo de abordagem de filmes falando sobre as redes sociais, qual que é o modelo padrão de filmes falando sobre as redes sociais. Vai sempre ter esses mesmos contornos. Então, a ascensão por meio da idolatria e a queda por meio dessa rede social tóxica que vai dar um jeito de destruir essas pessoas. Então o filme ele parte desse lugar muito interessante, dessa premissa muito interessante, e aqui eu preciso reconhecer a ótima atuação do Nicolas Cage. É o que a direção faz de melhor, é explorar essa persona do Nicolas Cage, né? Então, quanto é um personagem, o quanto é essa persona que foi criada dele no cinema e tudo mais, e é até aí onde o filme consegue tirar as melhores risadas, né? Quando ele se leva um pouco menos a sério, quando permite que o Nicolas Cage se divirta até um pouco mais com toda essa premissa maluca. O problema é que quando ele vai para o senso comum, a comédia quase se perde, ela é quase deixada de lado, porque o filme ele não quer rir mais, ele não quer nem rir como uma sátira, ele quer se achar muito importante. Olha só que comentários inteligentes eu estou fazendo, até esteticamente o filme vai muito nesse sentido, né? Olha só como eu sou inteligente, olha os comentários que eu estou fazendo, olha como eu percebo essa sociedade atual e como as redes sociais são tóxicas e tudo mais. Ele não está falando nenhuma mentira aqui, o problema é que, sim, ele não só não está falando nada de novo, como ele está falando da forma mais óbvia possível, né? Então é muito decepcionante como esse filme ele começa em um lugar muito legal, se usando muito bem, principalmente da personalidade do Nicolas Cage, e ele vai se jogando em tudo que há de mais comum atualmente no cinema, que há de mais comum no cinema contemporâneo. Então, essa busca por se achar superior, por querer ser mais arte ao recusar o gênero, no caso, ao recusar a comédia. Não, ele não vai recusar totalmente a comédia, vai ter, obviamente, piadas aqui e ali, mas no geral ele vai recusar a comédia para ser um filme psicológico, para ser um filme de temas sociais muito importantes, o que não tem problema um filme ser um filme psicológico, não tem problema um filme abordar questões sociais relevantes, não tem problema ele satirizar até de forma mais direta pessoas da sociedade, grupos da sociedade e tudo mais. O problema é que aqui é a abordagem que ela vai o mais no senso comum possível, né? Como ele olha para as redes sociais, beira até o ridículo, o quanto ele se leva a sério. Se ele risse disso,
até poderia funcionar, mas ele se leva a sério demais para falar de algo que parece escrito por um chat GPT. Essa recusa à piada a partir de certo momento no filme, porque ele tem que ser sério. O bom filme é o filme que é sério. Então ele sofre de alguns maus, que é o mal de muitos filmes, não todos, mas de muitos filmes da 24 que querem se dar uma autoimportância e não sabem muito o que fazer com isso. É essa autoimportância da sátira contemporânea, que não consegue ir além de um lugar mais raso, de apontar o dedo e rir de alguns grupos, mas não sair desse lugar mais superficial, e é essa recusa ao gênero. Aqui tinha um prato cheio em mãos, uma premissa interessantíssima, uma comédia que funciona muito bem nos primeiros minutos, mas o filme ele vai perdendo tudo isso, vai abandonando tudo isso para cair nesse lugar comum mais abrangente. Eu acho que vai ser um filme que vai divertir ainda muita gente e tudo mais. Vai ter muita gente que vai falar, nossa, mas que crítica social foda esse filme. Vai ter, mas assim, a gente que tá nas redes sociais, a gente que assiste filmes sobre redes sociais, esse filme, ele é muito comum isso acontecer, tá? Ter premissas interessantes e os filmes não saberem o que fazer com essas premissas. O Homem dos Sonhos é o caso da vez. Uma excelente premissa, trabalhada da forma mais desinteressante possível. Uma pena, porque tinha coisa muito boa aqui para se trabalhar, e o Nicolas Cage ele consegue fazer muita coisa ainda, se usando da sua persona, até flutuando entre os gêneros na sua atuação, mas o filme não vai muito além disso. É uma pena, porque há momentos aqui, mas Comunidade é um filme assim, muito, muito, muito fraquinho, infelizmente. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.